Olá, você está no Vivendo e Aprendendo, aqui do canal Sociedade Ota, um espaço de inspiração e descobertas para uma maturidade em plenitude. Hoje, o papo é especial. Temos um convidado que é uma verdadeira lenda na comunicação do Estado do Espírito Santo. Eu estou falando de Eustáquio Palhares. Pelo nome você já sente a personalidade, né? Jornalista, iniciou a carreira nos anos 70, ele vai me corrigir depois se eu estiver errado, no jornal A Tribuna. Um defensor incansável do Estado e da cultura capixaba. Passou pelo rádio, ajudou a implantar o telejornalismo e de lá para cá se firmou como uma das vozes mais respeitadas do Estado. Eustáquio, que satisfação tê-lo aqui no nosso podcast. Nosso bate-papo de hoje, pessoal, será focado em experiência de vida, propósito e bem-estar. Temas bem relacionados com a história de vida do Eustáquio. Para a nossa geração prateada, mas que certamente tenho certeza que vai ser interessante para qualquer geração. Vamos lá, Eustáquio. Falar um pouquinho dos temas trajetória e maturidade, e até a maturidade jornalística, né? Você teve a oportunidade nesses 50 anos, eu imagino que de 70 para cá, você tem uma experiência de 50 anos de história nessa área. Você teve uma carreira jornalística notável, que se estendeu por décadas, e imagino que acompanhou as grandes transformações na mídia e na comunicação, seja capixaba, seja nacional. Fala um pouco dessa... E pode acrescentar, né, porque eu não quis aqui esgotar a sua apresentação, pode acrescentar aí um pouco da sua história, de você. Grato, Ricardo. Primeiramente, cumprimentar você, o Fábio, o Zé Mauro, que me privilegiaram com esse convite para poder compartilhar um pouco com o público de vocês algumas dessas experiências, percepções. E é isso aí, né? Há um longo trecho percorrido até aqui. E a minha história começa quando eu chego no Espírito Santo para servir o Exército. E daí, chegando aqui, eu tive um insight, tive o privilégio de ter uma percepção que depois, mais tarde, gradualmente, o Brasil vem adquirindo, que aqui é um maravilhoso lugar para se estar, que o Espírito Santo combina uma série de virtudes que ainda estão por ser mais descobertas, mas o capixaba já vem se apropriando dessa consciência, que é a localização privilegiada. Nós temos uma das mais privilegiadas, eu pessoalmente penso que seja a mais privilegiada localização do Brasil. Nós somos porta ao mar para o mundo. Costumamos dizer que ao norte nós temos Bahia, ao sul o Rio, a oeste Minas e a leste o mundo. Só gente boa em volta. Exatamente. Nós somos inclusive. Só que é interessante que o Espírito Santo é o patinho feio que os capixabas mais conscientes não querem deixar que se transforme em cisne. Entendeu? Porque há todo um custo da modernidade. Sabe aquela história de que o inteligente, o burro, a pessoa burra, quando erra, ela reincide no erro porque não aprendeu. O inteligente, quando erra, sofre com o erro e não repete o erro. E o sábio vê o outro errar e aprende no erro do outro. A gente está vendo tudo que está acontecendo da degradação urbana do nosso entorno. Não há porquê passarmos por isso se a gente pode aprender com o que não fazer. Entendeu? Então eu cheguei para o Espírito Santo, trabalhei aí, vim no Civil Exército, eu decidi ficar aqui. Eu não sabia, inclusive, tem uma música famosa dos anos 60 que fala do dia que eu saí de casa. Eu não sabia que ao sair de casa aos 18 anos eu não mais voltaria, porque eu me adaptei da maneira, parecia que eu me reencontrava. O francês tem uma expressão chamada déjà vu. É quando você assim, encontra algo que lhe parece familiar, embora você não tenha conhecido aquilo antes, né? Aqui é minha terra, e sendo minha terra, eu vou trabalhar por ela. E eu tive uma visão, algumas excentricidades como estilo de vida. Eu sempre gostei muito do essencialismo, do minimalismo, e esse despojamento me permitiu me lançar com mais, digamos assim, intensidade e convicção na defesa de algumas teses. A minha de que era necessário apresentar o Espírito Santo ao mundo. Segundo, é que era um dos melhores lugares
para se viver. E terceiro é que a gente precisava realmente de ter uma agenda básica que catalisasse esse desenvolvimento. Mas até então, isso eram inquietações meramente especulativas minhas. Eu trabalhei na indústria, trabalhei na Real Café, trabalhei na Logasa, acompanhei a implantação dessas indústrias, que na época eram saudadas como alternativa econômica do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava muito ancorado, até hoje, como ainda é predominantemente ancorado, essa produção de commodity, né? Na Vale, na CST, posteriormente já início dos anos 70, na Aracruz Celulose, e essas novas indústrias eram saudadas como a diversificação da base econômica do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em alguma delas, vivi um pouco disso, mas minha vocação sempre foi a comunicação. Eu sou um artista frustrado, um jogador de futebol frustrado, sobrou-me a comunicação. Eu me dediquei à comunicação e devo muito à comunicação. Interessante, fazendo uma parêntese aqui, eu tenho uma percepção muito parecida, né? Estou no Espírito Santo desde dezembro de 2019. Eu tinha ido passar um ano estudando no Canadá. Quando eu voltei, minha esposa foi transferida para o Espírito Santo e aí eu vim para cá. E vim meio a contragosto, posso confessar isso hoje. E chegando aqui eu me encantei com o Estado, as possibilidades do Estado, a estrutura social muito organizada, a economia arrumada, um pouco diferente, né, de uma certa experiência que eu tive no Rio, que o Rio passou por alguns momentos difíceis, né, e o Espírito Santo me encantou de uma forma que eu fiquei pensando, por que esse Estado é tão low profile, né, tão pouco falado e descoberto? Mas, por outro lado, eu compreendo que isso também permitiu arrumar a casa, né, esse ambiente um pouco mais fechado permitiu arrumar bastante a casa, mas eu me pergunto também se já não é o momento, né, uma vez que já protegeu o seu território, de fazer essa conexão com o mundo, né, porque não dá mais para ser ilha. Em que pese, eu jamais sairia à noite com o iPhone na mão, como eu costumo fazer aqui. Eu moro aqui em Vitória, na Praia do Canto, saio com o iPhone na mão, sem me preocupar, coisas que não aconteciam no Rio de Janeiro, né? Compartilho essa sua percepção de que a gente chega aqui e se encanta. Ricardo, realmente não é nem questão de ser o time agora do Espírito Santo se apresentar ao Brasil. Eu tenho trabalhado muito junto a alguns interlocutores que têm poder decisório sobre isso, porque até para o transbordamento o Espírito Santo vai ser descoberto. Sim. Entendeu? O Rio vive aquilo, né? Aquele caos urbano. São Paulo saturada, né? Então, até para o transbordamento o Espírito Santo vai acontecer. Entendeu? Até por transbordamento natural. É muito frequente a gente encontrar pessoas que chegam aqui e falam assim, rapaz, eu não sabia que isso aqui era assim. Entendeu? Então, isso vai ser um processo que vai ser natural e deve ser creditado aos últimos 20 anos de gestão pública aqui do Espírito Santo. Nós tivemos a sorte de ter 2 governadores interessantes. Eles são concorrentes, são rivais, e essa emulação foi positiva para o Estado. Um querendo fazer mais do que o outro. Quem ganhou foi o Estado. A competição era positiva. Foi uma competição saudável nesse aspecto. É raro, né? Geralmente se destrói. Exatamente. Isso é um mal da cultura brasileira, bem lembrado por você. Um sucede o outro, quer desmanchar, apagar, invalidar o que foi feito anteriormente, né? E aqui não aconteceu isso. O que aconteceu é que houve uma sequência, uma complementariedade, uma alternância, da qual o Espírito Santo só ganhou. Agora, voltando ao que você propôs aí, Zé, com relação ao trabalho na mídia, você falou, né? Isso. Então, eu tinha uma vocação, eu tinha uma vontade muito grande de... Sempre gostei disso, desde pequeno, porque eu, felizmente, adquiri um hábito que eu considero talvez uma das coisas mais importantes da minha vida e que eu recomendo, né? Tento passar isso para filhos, para netos, que é gostar de ler. A leitura realmente abre mundos, né? Então, eu tinha um sonho, um anseio de trabalhar como jornalismo, mas não tinha oportunidade, que eu sou de uma família bem modesta, bem humilde mesmo, vim trabalhar aqui, fui trabalhar na Real Café, era almoxarife, depois fui para Logasa, departamento de compras, depois fui vendedor autônomo, mas eu não podia me dar o luxo, porque até o jornalismo não era tão profissional que remunerasse, da maneira que permitisse me manter. Então, um dia apareceu uma circunstância em que eu tive que substituir um colega de república, na tribuna, me pediram para ir lá, eu me agarrei aquilo com unhas e dentes, uma chance que me deram, me agarrei com unhas e dentes
E acidentalmente eu caí na área de economia. Quer dizer, eu já era cru em jornalismo e mais ainda economia, entendeu? Eu lembro que eu passei os 2 anos... Que a sua formação é administração. Minha formação é administração. Aí comecei a estudar economia e talvez pela dedicação, fui muito dedicado. Uma circunstância, não é uma virtude, é uma característica circunstancial. Eu me dediquei muito porque eu achava um privilégio ser jornalista. Entendeu? Eu me dediquei muito e consegui ter uma carreira relativamente rápida, que com poucos meses ganhei algumas promoções, passei a editor, depois passei a ser secretário de redação. Houve um incidente na Tribuna, muito marcante, porque houve uma greve na Tribuna e o grupo proprietário da Tribuna, o grupo industrial João Santos, Sim. que era poderoso na época, poderosíssimo mesmo, tinha estruturas de fábricas em todo o Brasil. Exatamente, cimento. Mas a Tribuna dava muita dor de cabeça, porque a Tribuna é jornalista é ideia é inquietação é questionamento. Então isso tudo gerava problemas para o grupo, que às vezes tinha que administrar o fato de que o noticiário não foi tão favorável ao governo, e o grupo tinha interesses aqui para poder administrar isso de maneira que uma empresinha dele, uma pequena parte não criasse tanto problema para os interesses corporativos do grupo. Aí nós vamos fazer o seguinte: vocês escolhem entre de vocês um jornalista que vai assumir a direção do jornal. Fizeram a eleição e eu fui escolhido como para ser o editor-chefe. E aí eu comecei a dar vazão a algumas ideias que eu tinha a respeito do próprio jornalismo, da concepção estudar o negócio, né? Igual que você falou a respeito hoje com alguém mais cedo sobre, acho que foi com o Douglas, a respeito de filmar, conhecer o negócio. Conhecer o negócio. Eu fui estudar meu negócio e desde então passei a estudar muito mesmo. Queria mudar alguns formatos. Eu acredito muito nessa questão de fique atento à inércia do paradigma. Tem coisas que funcionam, aí você se pergunta, por que isso é assim? Aí as pessoas tendem a te responder, porque isso sempre foi assim. Não. Houve um contexto lá atrás que gerou esse padrão. Vamos lá revisitar esse contexto? Eu tenho uma tese sobre isso, sobre o bife da Maria. Vocês já ouviram falar sobre isso? Perguntaram a Maria por que o bife que ela fazia era pequenininho. Ela falou que aprendeu... Cabia na panela, né? Hein? Cabia na panela. Não, ela falou que aprendeu com a mãe dela. Aí foram perguntar à mãe da Maria por que o bife dela era tão pequenininho. Ela falou que aprendeu com a mãe dela, com a avó da Maria. Aí foram com a avó da Maria porque a panela era pequenininha. Então vai se reproduzindo. E isso tem muita aplicação, muita validade na questão da inércia do paradigma. Ele se reproduz, você se pergunta, por que isso é assim? Porque sempre foi. Eu estava fazendo só uma parte. Hoje em dia, é o que você chamou da teoria do bife da Maria, tem um nome bonito, que é pensamento dos primeiros princípios, que é o que Elon Musk fez para fazer foguete, de entender como que foi fabricado o foguete, por que tinha aquele custo, e decompondo os componentes até chegar aos fundamentos e reconstruir a partir daí. Então o bife da Maria virou primeiros princípios. A sabedoria popular, intuitivamente, às vezes ela capta esses conceitos e traduz de uma maneira, né, mais, às vezes menos sofisticada, mas não menos eficaz. Exatamente. E eu acho que o contexto é sempre rei. Dá um artigo Essa frase definitiva atual, né? O contexto é rei. O contexto é rei. E ele muda. Alinhado com Exato, ele é dinâmico. Ele é dinâmico no tempo. Então, essa é a questão que faz com que a gente revisite os paradigmas. Porque o contexto... Por exemplo, no jornal, aí me elegeram e tal, comecei a estabelecer umas coisas no jornal, falei, vamos fazer um jornal apartidário e plural. Nós estamos falando ainda na vigência do regime militar, né? 84, 85. Vamos fazer um jornal apartidário e pluralista. Vamos criar uma coluna, que essa coluna, eu acho que até hoje existe na tribuna, chamada Tribuna Livre. Você, jornalista, você tem uma opinião? Você acha que o governo é corrupto, a ditadura, vem cá, escreve e assina. Paga o preço. Você vai assinar, porque é fácil. Você também emitir um conceito e se esconder no anonimato. Expõe o jornal, né? Ali eu já estava, meu pensamento era corporativo. Você expõe. Então, vamos fazer um jornal partidário, pluralista. Eu tive assim, um episódio aqui com uma grande anunciante na época, porque ele estava, uma grande cadeia de lojas aqui, estava tendo uns comportamentos meio inapropriados, truculentos na cobrança dos... ia nas casas e simplesmente, se o cara devesse eletrodoméstico, ela tomava eletrodoméstico. Entendi. Entendeu? Mandei ouvir. Aí a coisa era sagrada realmente, levar a sério certos conceitos. Uma coisa é você falar uma frase bonita, outra coisa é você praticá-la, cumpri-la.
Né? Ó, é o seguinte, tudo tem dois lados. Vamos ouvir as várias versões do fato e dar ao leitor Esse é o ideal, né? Exato, é o ideal. Vamos tentar chegar o mais que puder perto do ideal. O ideal é só uma referência, porque na verdade o mundo moderno não aceita. É porque hoje em dia o que acontece, né, Eustáquio? Hoje em dia você acompanha os meios de comunicação e raramente tem se perderam. Os dois lados da história, né? Tem sempre um lado que domina, né? Mas o advento da rede veio nos proporcionar isso. Infelizmente, ele de uma certa maneira, ele desnudou a tendenciosidade da mídia. Ou seja, e tem uma questão que diz respeito ao ânimo ou à ânima do jornalista, que é o seguinte: o jornal, a imprensa tinha muito poder. Aí um jovem, às vezes, sem uma formação devida, ia exercer esse poder. E ele não tinha noção do canhão que ele tinha na mão. Entendeu? Era uma coisa assim. E existia também a natural solidariedade corporativa. Então um cara errava, mas não havia uma restrição, porque na verdade a colega é um colega, eu não vou questionar o colega. E assim se perpetraram algumas barbaridades. O que você acha que precisaria acontecer para que os meios de comunicação resgatassem essa característica? Porque eu acho que é bem importante, né? Tipo assim, como meio de comunicação, apresentar os dois lados da moeda e você decidir. Você escolhe, né? Uhum. Hoje em dia, o que acontece? Um lado digamos, tomado como verdade e o outro é omitido. Né? Vamos ver a situação da polarização que o Brasil enfrenta hoje, sem entrar em detalhes. O que você tem é o seguinte: versões de lado a lado. Você tem versões de lado a lado. Se você entende, se você identifica que aquela determinado veículo tem uma predisposição favorável, você já neutraliza ali, porque você sabe que você vai ter que dar um desconto. O que eu vejo como necessário é o exercício crítico. Agora você chegou num ponto que para mim é o fundamental. Eu acho que a audiência também é responsável pela qualidade do conteúdo que é produzido. Tá? E eu acho que a audiência ela se acostumou, e aí tem uma coisa que é incontrolável. A gente entrou num ponto assim que conversar com uma pessoa, né, que tem um histórico em comunicação. Veja, você participou pelas maiores transformações, né, desse universo, só que no passado nossa geração aqui prateada, como chamam, cresceu ouvindo rádio, assistindo TV como as principais fontes de informação e notícia. Isso. Né? E a gente começa a ver uma série de transformações que nós vivenciamos, né, ao longo dessas décadas, que mudaram essa forma de se relacionar, né, com um grande público, com as massas. Antigamente você tinha uma linha editorial das grandes emissoras, ou você estava na grande emissora, e ali existia, eu não vou falar nem censura, acho que não é isso, era uma linha editorial, onde você tinha um direcionamento, né, como você falou, né, e uma responsabilidade. Então você via a Rede Globo, tinha um estilo bem característico, uma personalidade, você tinha o SBT com outro, você tinha a Record com outro, enfim, os grandes veículos. De repente, de 15 anos para cá, né, para você alcançar um grande público, você só precisa ter um celular e internet na mão. Aí as redes sociais identificaram que, através de algoritmos, você consegue identificar formas de veicular conteúdos rasos, altamente como é que fala stick em português? Altamente grudento, né? Altamente aceitável, chiclete, né? Em que me fazem ficar ali passando, né? Viciantes, consumindo, e o algoritmo vai retroalimentando aquele viés, ele vai entendendo sua cabeça melhor do que você e te nutre de um conteúdo que sai da profundidade, da qualidade da produção para o que gera mais dopamina. Como vencer isso? Para mim é assustador. Tá? Essa reflexão, é como isso você diz, Ricardo, só a geração prateada tem elementos de análise disso, porque quem já nasce, os millennials, né, não tem a distinção, os nativos, né, digital, não tem nem essa distinção. São bidígitos, eles já nascem binários, né? Eles já nascem binários. Então não tem essa distinção. Mas você ressaltou um ponto muito importante aí. Nós estamos vivendo uma situação na sociedade brasileira hoje, que a gente está vendo algumas
algumas coisas, algumas deformações no sistema político institucional, está muito claro. Não vou entrar em detalhe porque respeitar as idiosincrasias e as convicções de cada um. Está vendo deformações. Agora, em última instância, quem responde por isso e quem, de uma certa maneira, pela omissão e passividade, promove isso? A sociedade. Sim. A sociedade não está se manifestando, a sociedade não se posiciona, né? Os ditos representantes da sociedade estão comprometidos. Aí tem toda uma teoria a respeito da democracia grega, que nem nas ágoras gregas era realmente democracia. Mas vamos discutir que ao longo da história humana, o exercício da democracia, tido como, apesar de deficiente, o menos ruim de todos, mas quando você tem o comprometimento dos representantes, o comprometimento dos representantes, e não falar mais pelos representados, falar pelos seus interesses próprios, a democracia se torna uma farsa. Além do que eu não creio em democracia, e eu vou falar uma coisa aqui para poder causar um impacto. Eu estou mais para a aristocracia do que para a democracia. Essa tribuna é livre, tá? Eu estou mais para a aristocracia, para a meritocracia. Quando fala aristocrata, pensa-se nos nobres franceses com as luvas. Não, estou falando de aristocracia, é que a natureza, ela hierarquiza. Todo grupamento você vai ver que tem uma elite, ou o cara que tem a turma do fundão na escola, tem um cara que era até depreciado como CDF, que era aplicado, queria estudar, queria evoluir, queria aprender. Todo grupamento humano, nas empresas, tem o Zé Mauro que tem uma vasta experiência corporativa, todo grupamento tem uma elite, mas essa elite não deve ser traduzida no conceito que essa palavra foi depreciada. Elite não é um grupo de privilegiados. Elite são os melhores de cada coletivo, que tem, por isso, legitimidade para conduzir esse coletivo. Entendeu? Então eu vejo assim, nossos representantes não falam por nós. A classe política não fala por nós. Quando você fala que nós temos um congresso hoje que mais de 60% dos seus integrantes têm processos judiciais e estão reféns. É isso aí. Como é que você pode falar em representação política? É isso aí. E foi escolhido pela gente, né? Escolhido pela gente, mas olha bem. Mas talvez exista essa representação. O problema não está na nossa cultura que se faz representar. Permissiva, né? Permissiva, como espelho do que ela é. Exatamente, cai de novo na sociedade. Exatamente. Por que a gente não tem o trabalho, né, de acompanhar? Pô, esse cara, eu votei nele, o cara está tomando essa posição, eu vou me manifestar, eu vou escrever, ou pelo menos, no mínimo, não vou votar nele mais. Entendeu? Então, assim, há um caldo de cultura que fermenta isso tudo. Infelizmente. Interessante. Mas eu queria deixar bem claro que o meu conceito, quando eu falo de aristocracia, é nesse sentido, no sentido de uma seleção natural que deve haver para que prevaleça a meritocracia em toda situação. Mas eu realmente estou muito preocupado com isso, Eustáquio, porque assim, neste universo de consumo de conteúdo por dopamina, e realmente as redes sociais, os algoritmos encontraram fórmulas de te deixar altamente dopaminado e dependente daquele consumo rápido, raso, mas você precisa daquilo para se alimentar e fica ali para gerações mais novas. Onde fica a qualidade da produção de conteúdo? Bom, e a profundidade? Isso eu quero esse privilégio de estar participando dessa discussão com vocês, que é rara a oportunidade de a gente estar colocando isso da maneira que está sendo colocado aqui. Eu acho que é necessário compreender, Ricardo, que nós estamos vivendo um tsunami de informação. E isso é um processo muito recente, entendeu? Nós, nos últimos 20 anos, a gente deu saltos exponenciais. Não foi de 2, 3, não, foi 2, 4, 8, 16, 32. Então nós estamos ainda. Que essa progressão está a minha geração eu vivo, vocês são mais jovens, eu vivo tempos de ficção científica. Eu imaginar que o que eu tenho hoje no smartphone, meu sonho de consumo de adolescente era ter uma máquina de filmar. Nem os Jetsons nem sonhavam. Os Jetsons foram antecipação nos anos 60, né? Exato. Né? Nem eles, nem os... Mas a arte está aí, né? A arte está sempre aí. A arte, de uma certa maneira, sinaliza coisas que depois a vida vem cumprir. Mas nós estamos vivendo uma situação muito recente, nós estamos em fase ainda de processamento e digestão para poder formular novos protocolos de como fazer, porque o algoritmo está aí realmente. Não é isso não, bota esse celular está desligado, em termos, né? Se você repetir tênis aqui, tênis, daqui a pouco vai aparecer uma oferta de tênis ali. Né? É isso aí. Então nós como uma geração mais velha, para nós o exercício de adaptação é maior. Para eles, a plasticidade, né, cerebral do jovem vai permitir que ele assimile melhor essas transformações. Nesse aspecto eu sou otimista. Só que nós vamos ter que purgar uma carência até lá.
Até lá, meu irmão, cuidado com as fake news. Mas é interessante, viu, Ricardo? Porque, por exemplo, a tecnologia é um instrumento, né? Por exemplo, nos países ocidentais ou no Brasil, o que contagia é esse vício, essa adição por coisas de recompensa rápida, vamos chamar assim, né? Mas, por exemplo, na China, o pessoal usa o TikTok para estudar a inteligência artificial. Assim, para estudar. Para estudar, entendeu? É o uso que se dá a coisa, né? Exato. Então, eu acho que o assunto talvez não seja tanto a coisa. Eu acho que o uso, né? O conteúdo. O que fazem diferente na China que aos chineses lhes nasce a vontade de usar o celular para aprender inteligência artificial, para aprender sobre tecnologia, aprender sobre negócio. E no Brasil, o que explode é a dancinha, mas não é Brasil, né? É o mundo ocidental. Não, eu estou falando do Brasil como... É difícil comparar a China com o governo central, disciplinador, que dá as grandes diretrizes, que tem um plano de 50 anos, e etc, 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 com um ambiente mais desregulado como é o nosso, né? Aqui se instala isso muito facilmente. Lá, quando você tem um plano de governo, né, de Estado, de longuíssimo prazo, ele limita esse tipo de coisa. Por quê? O objetivo deles é o crescimento da população. Lá é até doentio a busca por educação, né? Lá você se coloca onde você estudou, as pessoas, é o seu sobrenome, a escola que você estudou, os títulos que você tem e tal. Então, os jovens, desde muito pequenos, são preparados. O que eu percebo é que, por exemplo, no Brasil, o pessoal trabalha para viver, né? O principal é viver. E o trabalho é como o que eu tenho que fazer para poder ter uma vida mais ou menos, né? E países como a Índia, China, eu falo Índia porque eu tive bastante oportunidade de interagir com eles. Para eles, trabalho é uma coisa assim... É o principal da vida. Na Índia. Mas, Ricardo, são culturas ancestrais, né? E você morou uns anos nos Estados Unidos. Isso. Nós temos uma tese muito interessante sobre, por exemplo, um livro que foi clássico na administração, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Qual é o país católico rico que você conhece? Eu vou inverter a pergunta. Qual é o país protestante pobre que você conhece? É a mesma pergunta. Entendeu? Então, o tripalho, né, o açoite... o tripalho, na nossa cultura, o trabalho é sacrifício. Tem que trabalhar. É sacrifício mesmo. A relação é de desprazer. Fala um pouquinho do tripalho, só para esclarecer, que nem todo mundo conhece essa terra. Não, pois é porque é considerado um instrumento de tortura e foi adaptado o termo para... O termo original do instrumento de tortura era tripalho. Era para torturar, machucar a pessoa. Era um chicote de 3 pontos. Do escravo. E do tripalho evoluiu para trabalho. Então tem uma... Sabia não? Caraca! O trabalho era na base de... Não, porque o trabalho é visto como sofrimento também. Exatamente. É visto como sofrimento. Esse mundo mental associando o tripalho com trabalho, com sofrimento, escravidão, punição. Aí o que você tem? Nesse aspecto, a ética protestante ajudou muito o mundo ocidental. Porque na ética protestante, eu não sou protestante nem católico, devo esclarecer que eu não estou fazendo nenhuma defesa, nem apologia de fé, não. Mas a ética protestante mostrou o seguinte, que o trabalho é que dignifica realmente o homem. Isso é levado em algumas culturas, na cultura oriental é assim. Mas aqui no ocidental, o protestante aprendeu, principalmente o luteranismo, né, o luterano, da qual depois foi se irradiando as novas denominações e confissões protestantes, é que o trabalho substitui a oração. O trabalho é a oração do homem. E realmente ele deve encontrar prazer, né? Aí já volta para os filósofos gregos, né? Trabalha no que você gosta, que você não vai trabalhar, né? Então você tem algumas coisas que tem muito a ver com o nosso... Eu acho que permeando isso tudo tem cultura. Mudar a cultura é mais de, como diria
como diria o Einstein, ele falava que era mais fácil fundir o átomo do que quebrar um preconceito. E o preconceito está ligado também aos preconceitos, às formulações culturais que a gente vai seguindo, como o bife da Maria. Ou primeiros princípios. Ou adestramento de pulga. Vocês conhecem adestramento de pulga? Como é que faz? Sim. Então, bota a pulga no copo, tapa. Ela pula, bate, depois você tira. Ela vai pular na altura do copo. E assim, E não vai sair do copo. E assim caminha a humanidade, Ricardo. E a cultura é feita pela mentalidade, a soma das mentalidades individuais. Exatamente. É o consenso das mentalidades. Só um pouquinho, Ricardo, desculpa. Eu queria explorar um pouco mais. Somos a Sociedade Iota. Basicamente, estamos focados num público Iota grande. por que mesmo? Desculpa. O Ricardo... Iota é o mestre... Olha, Iota, eu estava fazendo a pós-graduação e a gente estava estudando dados, né? Banco de dados, processamento de dados e tal, e Iota aparecia como a maior grandeza. Você tem lá byte, megabyte, gigabyte. Tá. Lá embaixo está Iota, que assim, a produção de dados do Brasil o ano inteiro não bate um Iota. É uma coisa assim... Aí quando a gente pensou em fazer um negócio digital, a gente disse, olha, é um nome curto, interessante, né? E aí o Fábio até lembrou, isso aqui tem uma pegadinha com o mestre Yoda. Exatamente, eu me reportava a ele, quando eu vi, eu me reportei a ele. Que era um pouco de passeava, assim, inconscientemente passeava por ali. Então foi encaixando. Então a ideia, pelo menos pretendemos que seja, Eustáquio, é que o público que alcancemos seja o público 50+, pregando uma mensagem de vida ativa, como o Ricardo mencionou, ativa, plena, participativa, agindo com a sociedade, saúde boa, enfim. Você é de uma geração, como você mencionou, 75. Eu tenho 67 indo para 8, o Ricardo quase 60, o Fábio 64. Somos de uma geração 50+, ou seja, assistimos muitas transformações e você mais que nós. Quando você olha tudo isso que você vivenciou, que mencionamos aqui, especialmente no mundo da comunicação, como que você traduz isso para quem vai nos assistir posteriormente? 50+, 60+, 80, 90? O que você diria da sua experiência em lidar? Você hoje é um empresário da área de comunicação, acabamos não mencionando. Como é que você tem experimentado essa atualização dos meios de comunicação, tecnologia, rede social, mídia social? Fala para a gente a sua experimentação nessa área, essa atualização constante. Olha bem, eu tive uma experiência uma vez, eu estava na China, eu perguntei a um interlocutor lá, falando um pouco da cultura ocidental. A gente chegou na Revolução Francesa, eu perguntei a ele a opinião dele, o que ele achava, o que a cultura chinesa achava. Ele falou assim, a gente não tem uma opinião formada sobre isso ainda não, porque é um processo muito recente para nós. 5.000 anos de história. Cara, e é mesmo, por isso, entendeu? Rapaz, eu disse, sabe, Zé, nós estamos surfando uma tsunami que a gente não sabe onde ela vai focar. É muita ruptura de paradigma, é muito quebra, é muito dado bem novo, isso mesmo. entendeu? A gente tem que administrar, a gente tem que surfar no sentido de... O que eu digo é o seguinte, eu como um bom dinossauro que se recusa a ir para o parque, e o parque eu entendo como pijama, aposentadoria, a inatividade, a ociosidade compulsória, entendeu? Eu continuo nativo e vou continuar nativa. Eu não tenho prazo de validade. Enquanto estiver biologicamente autônomo, eu estarei querendo ser produtivo. Porque não tem como a gente... A gente estava... Você vê o seguinte, antigamente a gente tinha um incremento, uma inovação incremental ou disruptiva. Normalmente incremental, ela era transgeracional. Nossos pais conheceram o rádio, nós conhecemos o rádio, nossos filhos conheceram o rádio. Então a tecnologia permeava, transpassava... Ondas muito espaçadas. Muito. Hoje você tem com um ano você está revogando. Nós tínhamos uma lei de Moore na informática que falava que a cada 1 ano e 8 meses, um ano e meio, né? 18 meses, 18 meses. A cada 18 meses você duplicava a capacidade de processamento, o que significava duplicar a disponibilidade de dados existentes no mundo. Hoje acabou isso, porque agora não se tem mais isso. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é seguir a regra daqueles que foram contemporâneos do dinossauro, que não eram os mais ferozes, os mais fortes ou mais rápidos, mas sabiam se adaptar. Mais rapidamente. Sabiam se adaptar, fundamentalmente. Essa sua visão positiva, né, mais realista, para mim é fundamental. Porque tem
positivos iludidos, né? Sim. E tem os pessimistas. Agora, o positivo, o realista, que entende o contexto, vê possibilidades e oportunidades, mesmo nesse ambiente de caos, né, de velocidade. Eu digo que a gente vive a era da velocidade e da complexidade. Sim. Cada vez os ciclos ficam mais rápidos e aí as coisas vão ficando mais complexas. Então, realmente é um momento de caos, mas é um momento de grandes oportunidades. Sim. Né? Então, eu acho que essa mensagem que você deixa, e gostei também muito quando você falou que não tem prazo de validade. Eu até que acho que tenho, mas esse prazo de validade não me pertence. Eu não me coloco prazo de validade, porque eu vejo muitos 50 mais, 40 mais se colocando prazo de validade. É bem interessante isso. Mentalmente, né? Autoimposto. Usando um outro podcast, ele falou isso, né? Que a gente aceita um programinha que colocam, né, um vírusinho na nossa mente, que você segue aquele... É a mesma coisa da panela lá, né, do bife. Né? Você segue aquele padrão. Que você vai ter uma carreira, vai trabalhar muito, vai criar um patrimônio, depois você aí vai descansar aos 50, 55 anos. Este vírus é o que a gente tenta hackear aqui na sociedade outra. É isso aí. Eu tô com, daqui a poucas semanas fazendo 60, 68. 67, 64 e temos aqui uns 75, gente. Nesse ritmo e ainda produzindo. Bom, eu gostaria de entrar no assunto do que eu pesquisei em relação a você. Eu não sou um capixaba, eu costumo dizer, eu não sou um capixaba, eu sou de coração, mas não sou de DNA e pedigree. Tá? Mas tenho sócios que são, então já me dá uma certa autonomia, uma certa credibilidade, né? De virar capixaba. Mas tive que dar uma pesquisada aí, porque o capixaba legítimo viveu com você nos últimos 40, 50 anos, te conhece muito bem. Eu fui lá dar uma olhada quem é o Eustáquio Palhares e fiquei surpreso. Uma coisa que está muito relacionada ao seu nome, que é o Passos de Anchieta. Boa. Conta pra gente essa história, como é que isso ficou associado ao seu nome, você teve alguma participação nesse processo, e o que é o Passo de Anchieta? Porque eu acho que até tem capixabas que não pode não conhecer, mas o nosso podcast ele é web, né? Então ele é global. Inclusive, quando a gente vai ver nas métricas lá, tem gente dos Estados Unidos, do México, por causa do Fábio, enfim. Bom, vamos lá. É um prazer, né? Vocês estão convidando o macaco a comer banana. Então é o seguinte, os Passos de Anchieta... Eu era editor de economia da Tribuna. E aí a fundação, um primeiro núcleo de inteligência que se tentou implantar aqui no Espírito Santo nos anos 70, que era a Fundação Júnior Santos Neves, tripulada por 3 grandes nomes, 3 grandes intelectuais, e eu aproveito a oportunidade para poder fazer a reverência a eles, Aristélio Dias, Antônio Carlos Medeiros e Arlindo Vilas, que eles desenvolveram uma série de estudos e já mapeavam desde então as potencialidades turísticas do Espírito Santo. Olha, que legal, não sabia disso. Desde então, mas aquela coisa ainda no nível do sonho, nem do projeto ainda, né? Na dimensão do sonho. Aí, eles rastrearam e identificaram 2 veios turísticos aqui, que seria a rota dos jesuítas, que ela segue longitudinalmente o litoral capixaba em toda a sua extensão, desde o começo até lá no final, onde termina na Bahia, depois de Itaúnas, e a rota do imigrante. Então você tem uma rota perpendicular, uma rota longitudinal e uma rota perpendicular, que é a rota do imigrante. São 2 veios. Aí eu falei assim, que interessante, né, esse processo. Eu sempre gostei de estudar o Espírito Santo. Tinha uma história que estava ali, morna, mas estava ali. Latente, né? Latente, diria. Mas eu tenho uma relação pessoal particular com o Espírito Santo de gratidão, porque eu vim para cá com 18 anos, me senti acolhido nessa terra, entendeu? Me senti mesmo, e eu gosto do capixaba, gosto de tudo aqui. E acho o Espírito Santo uma síntese do Brasil. Eu defendo, já há alguns anos eu defendo isso, já estou vendo essa ideia se propagar, porque nós temos aqui, nós não temos as melhores praias, mas temos boas praias, nós não temos os melhores climas de europeu, mas temos boas montanhas. Então o Espírito Santo é uma síntese.
Né? E tudo perto, né? Isso é a grande vantagem. Eu criei na época um slogan dizendo assim, ó, Deus fez o Espírito Santo e gostando fez o Brasil. Usou o Espírito Santo como modelo. Então aí eu fiquei ligado naquilo. Eu era editor de economia, estou aí acompanhando o processo. Na época a gente acompanhou muito freneticamente a discussão da implantação da CST aqui, porque seria um marco na industrialização capixaba, e a gente sofria uma carga da poderosa Associação Brasileira da Indústria de Base, que estava em São Paulo, queria levar esse projeto para São Paulo. E a gente vivia essas alternativas. O Espírito Santo é pequenininho. Talvez a vocação econômica do Espírito Santo não fosse abrigar essas grandes plantas, fosse trabalhar. Eu sempre sonhei que o Espírito Santo fosse um Vale do Silício. Entendeu? Desde potencial, hein? O Vale do Silício. Então a gente começou a acompanhar isso, essa história dos roteiros. Aí falou assim, rapaz, mas esses roteiros podiam ser trabalhados na perspectiva do turismo, até porque eu sempre gostei de viajar. Isso é uma das 3 coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é viajar. Aí fiquei acompanhando isso e não surgiu essa oportunidade. Aí em 1987... Do livro? Eu li o livro O Diário do Mago, de Paulo Coelho. Ele lançou em 86, 87? 86. Ele tinha lançado um primeiro livro. E eu conhecia Paulo Coelho como letrista do Raul Seixas. E aí eu tenho uma história interessantíssima dele com um cara, que não vem ao caso. Aí eu li o livro e pensei, cara, isso aqui é o roteiro. Isso aqui nós temos... É só pegar agora um roteiro desse aqui dos jesuítas, dos imigrantes, e recontar uma história. Porque a gente via... O Paulo Coelho foi fazer o Diário de um Mago, foi fazer o Caminho de Santiago, não percorreu o Caminho de Santiago todo. É mesmo? Em alguns momentos ele alugou para poder... Ele foi de carro, pagou um cara, um companheiro dele lá de Ipanema, para poder carregar a mochila dele, mas isso interessa menos do que a história que ele contou. História fantástica. Fantástica. A história... só para você ter ideia, no Caminho de Santiago, um caminho medieval ao qual não iam 1.000 pessoas por ano percorrer. Depois da explosão mundial do livro, passou a ser milhões, mas literalmente, não é força de expressão, não. São 350 mil em média por ano. Na por época, ano, né? quando foi feito, olha que coisa curiosa. Quando foi feito o caminho a princípio, 1.000 anos atrás, eram 2 milhões de pessoas, 1.000 anos atrás. Santiago. Eu fiz de León até Santiago. É muito impressionante, cara. Eu fico até arrepiado aqui. Não, mas 2 milhões a 1.000 de anos pessoas. Atrás. Hoje são 350 mil. Eu acompanho que quando eu cheguei em Santiago, você vai, para poder receber o diploma, você vai, não tem um escritório perto da igreja, da catedral, que você se cadastra. E você paga lá 5 euros, na época, 10 anos. Foi exatamente 10 anos atrás. Você se cadastra. Então, você se vincula ao site. Então, diariamente ou a cada semana, eu recebo a estatística ao longo do ano. Então, em média, atualmente, são 350 mil pessoas por ano que fazem o caminho... Não, todos os caminhos, 350 mil por ano. Mas já foi 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Qual é a extensão máxima do Santiago? Tem todos, Ricardo. Tem vários caminhos. Depende de onde você sai. Tem 5 mil quilômetros. O francês, que é o mais comum, em torno de 890 quilômetros. Mas você tem de 5 mil, de 3 mil, de 120 de Porto. O mais famoso, o caminho... francês. O francês, o caminho francês, que na verdade 890 é uma rota de peregrinação que se popularizou no mundo por causa do livro, entendeu? Do livro do Paulo? Do livro Paulo Coelho. Ele popularizou esse caminho. Esse livro, cara. O Diário de um Mago. É muito impressionante. Eu acho que é o Alquimista, o primeiro dele. E tem o primeiro deles é Diário do Inferno, o segundo dele é O Caminho de Santiago. É o Diário de um Mago. Diário de um Mago. Depois é o Alquimista, Brida. E depois ele começou a assumir um papel de mago. Depois ele tentou se desvencilhar dessa imagem. Se viu ele no primeiro momento, ele tentou se desvencilhar para se assumir apenas como escritor. Como escritor, na verdade, ele... Mas o cara tem uma indiscutível competência porque... a missão que ele... acabou cumprindo foi importante. Ele é muito esnobado pela intelectualidade, que questiona a capacidade acadêmica dele, mas o que importa é o seguinte, quem compra o livro dele gosta. Exato. Fundamentalmente é um baita livro. Mas aí eu quero dizer o seguinte, a partir do castelo, a partir do Caminho de Santiago, aí eu pensei, cara, então é o seguinte,
a gente pode fazer um negócio desse no Espírito Santo, mas faltava o tema. Aí quando chegou em 1997, o governo do estado contratou meu escritório para fazer... Eu propus um projeto ao governo do estado exatamente em função desse ostracismo, desse anonimato do Espírito Santo. Vamos apresentar o Espírito Santo para o Brasil. Aí eu desenvolvi um projeto chamado Destino Espírito Santo. E o que consistia esse projeto? Eu elencava mais ou menos 35 grandes temas do Espírito Santo e produzia aquele material todinho, e a gente contratava um bom fotógrafo para poder fazer belos slides e disponibilizava isso para os cadernos de turismo dos grandes jornais brasileiros. Não só Globo, Folha, Jornal do Brasil, mas Isto É, Veja, e os grandes jornais tipo A Tarde da Bahia, entendeu? O Liberal do Pará, Diário Catarinense, Zero Hora. Então, e eu conhecia a dinâmica da redação. Eu sei que caderno de turismo, o cara da quinta-feira tem que fechar, cara. Tem 4 páginas lá e não tem nada. Não tem nada, entendeu? Aí o cara recebe um kit, um combo com um texto. Prato feito, é só despejar na página. Moral da história. Sabe aquela coisa, estratégia impressionantemente simples e impressionante eficaz? Pocou no Brasil inteiro os cadernos de turismo noticiando. Essa foi a gênese, então, do nome? Não, do projeto do Espírito Santo. Todos os jornais, de Belém do Pará até o Porto Alegre, todo mundo mostrando a inscrição do caderno de turismo. E tinham 35 temas. Dentro desses 35 temas, tinha paralelamente eu recebi uma solicitação da secretaria que contratou esse serviço para poder fazer uma divulgação nacional da morte do padre Anchieta. Aí, como eu ia fazer o trabalho do padre Anchieta, eu fui ler sobre a personagem. É uma personagem que a maioria das pessoas só conhece, assim, superficialmente dos compêndios escolares. Anchieta, Manuel da Nóbrega, aquelas coisas. Tá? Eu fui ler, cara, e encantei com a personagem. E só não sabia o seguinte, que ele tinha escolhido o Espírito Santo para viver o resto da vida dele. Ele tem a história dele com o Manuel da Nóbrega, São Paulo. Naquela fase de fundar São Paulo e tal, mas os últimos 10 anos de vida dele, ele escolheu morar no Espírito Santo, porque é o lugar chamado Herigitiba, onde hoje é a cidade de Anchieta, lembrava muito a cidade natal dele, que é na ilha, no Tenerife, nas ilhas, na ilha lá do Tenerife, São Cristóbal de Laguna. Então ele escolheu morar aqui. Eu falei, rapaz, então... Aí ele vinha quinzenalmente a pé de Anchieta até o Palácio de Anchieta, onde ficava, na verdade não era palácio, era o Colégio de Santiago, um colégio jesuítico. Os jesuítas fizeram uma ação no Brasil admirável, né? Então, assim, rapaz, era o cara vinha caminhando... Sabe onde é o Palácio do Governo? Não, a gente vai sempre lá. Ali. Rapaz, o cara vinha caminhando a pé, rapaz, né? O cara vinha caminhando a pé. Pô, já temos a personagem, já temos roteiro, já temos tudo. Só cabe agora institucionalizar, formatar isso como produto e lançar. Entendeu? Tá tão óbvio tudo que a gente não enxerga, tudo né? Pronto, você juntou tudo ali, aí... eu fiquei com aquela ideia martelando uns 4 meses, 5 meses. Aí eu recebi um release de uma assessoria de imprensa de que um grupo de Vila Velha ia percorrer o caminho de Santiago. Eu disse, o caminho eu já percorri pelo livro, mas eu não estou muito tentado a fazer, não. Eu vou esperar esse pessoal chegar, que eu vou entrevistar esse pessoal para fazer um trabalho. Eu era originalmente jornalista de economia, eu queria fazer uma metáfora do que é o planejamento de uma caminhada e a gestão empresarial. Necessidade de planejar, né, alocar os recursos, entendeu? Eu vou esperar alguém quando voltar. Aí quando voltaram, eu liguei para a menina, Hilda Castro, e Hilda, eu queria alguém que foi lá, fez o caminho para poder me dar entrevista no meu programa. Eu tinha um programa na TV Tribuna chamado 9 Minutos, diário. Durante 25 anos eu mantive esse programa. Aí ela pegou, eu vou te indicar um cara lá, muito atuante e tal, que é o Lucas Isoton, que é esse cara que veio se tornar um dos meus grandes amigos, por força desse projeto. E depois veio ser presidente da FINES. Aí então chamo o Lucas. Aí chamei o Lucas, aí fomos fazer uma entrevista com o Lucas, eu perguntando nele sobre o caminho, tentando conduzi-lo para uma analogia com a vida empresarial. Eu percebi que ele não estava entendendo muito isso. Mas aí ele foi pegando as minhas perguntas, ele é inteligente, reprocessava e me dava as respostas. Quando acabou o programa, eu falei assim, Lucas... 9 minutos. Isso tudo aconteceu em 9 minutos. Mas o programa não tinha 9 minutos, não. Né? Mentor, ele vai levando... O programa, na verdade, o programa tinha 15 minutos. O formato que o TED hoje
Isso. Sim. Adoro, por acaso, você vê, né? Tinha 15 minutos. 9 minutos virou um nome tirado de outra circunstância que surgiu esse nome. Quando acabou o programa, eu falei, Lucas, é o seguinte, rapaz, nós temos um caminho de Santiago para fazer aqui no Espírito Santo, que é esse. O Padre Anchieta passou os últimos 10 anos de vida aqui, ele vinha caminhando de 15 em 15 dias. É só refazer essa caminhada, cara. Você que mexe com marketing, vamos fazer isso, eles vão fazer. Aí ele realmente mobilizou o pessoal da Prefeitura de Vila Velha, fizemos as primeiras reuniões, a coisa foi moldando e eu sempre tive à frente da ideia do nome. Vamos mudar esse negócio de caminho de Anchieta para os passos de Anchieta, para criar alguns diferenciais. Vamos pegar todo o benchmark do caminho de Santiago. Crachá, sinalização, seta de sinalização, fizemos um benchmark. Então você participou dessa gênese da construção direto desse programa. É o que? Um evento? Não, aí é o seguinte, aí que surgiu, calendário. Não, aí que surgiu a coisa. Né? É um equívoco que eu aproveito para reparar aqui. Não é uma caminhada, é uma rota de caminhada. Certo. É uma rota estruturada, devidamente sinalizada, gerida por uma ONG chamada ABAPA, Associação Brasileira dos Amigos do Passos de Anchieta, entendeu? Só que a caminhada é o grande evento, é o grande momento, o grande finale, né? O grande evento anual de promoção do roteiro que foi concebido para que as pessoas, a qualquer época do ano e por qualquer dos seus trechos, possa percorrê-lo. Se você sair daqui, vai na catedral, você vai ver as plaquinhas sinalizando. E ela tem uma data que ela... Ela é realizada todo ano, normalmente quando coincide em 9 de junho, que é a data da morte do Padre Anchieta. Tá. Os 64 anos em 9 de junho. E pelo que eu acompanhei, eu até não fiz ainda, mas quero fazer. Existe uma atividade de preparação, acontece. Existe caminhadas de aquecimento. Bom, mas aí eu tenho que explanar um pouquinho só para poder arredondar a minha mensagem. É que isso me levou a debruçar sobre a caminhada, rapaz. O que é caminhar? O que é o ato de caminhar? Porque o homem tem que caminhar, porque ele é bípede mesmo. E aí comecei a entender, conversar com fisiologistas, conversar com o pessoal todo. O pessoal assim, a caminhada é a rainha da atividade física. Entendeu? A caminhada é a rainha. Você pode ter malhação, puxar ferro, fazer tudo, mas a caminhada é a atividade que você menos despende radical livre. Interessante essa informação. E ao mesmo tempo que é fundamental o movimento. O corpo humano, ele exige o movimento. Tanto assim que hoje está se constatando que não tem nada. Uma das coisas que mais mata é isso aqui, cadeira. Entendeu? Então, aí eu comecei a estudar caminhada e descobri que na caminhada você tem experiências interessantíssimas, principalmente quando é uma caminhada longa. Por exemplo, quando você caminha, você chega um momento em que a introspecção é inevitável. Nessa introspecção, você vai conversar com você. E ali, meu irmão, aí vou buscar um pouco lá na cultura oriental. Ali dentro de nós, o oriental tem um conceito da Índia, do Swami, o mestre de si mesmo. Quando que esse mestre aflora? Quando você se dá tempo para ouvi-lo, ou seja, quando você entra em introspecção, numa longa caminhada, porque dentro de casa você pode estar parado sem fazer nada, você não tem essa introspecção. Ser assediado por algum tipo de estímulo externo. Na caminhada, você conversa com você mesmo. Fantástico. Entendeu? E aí aflora uma série de percepções, reflexões, você muda a sua agenda, você tem insights, você tem uma série de coisas que decorre apenas do fato de você se permitir se escutar. O percurso máximo são 100 quilômetros? 105 quilômetros. Parte da onde vai até onde? Sai da catedral no primeiro dia, vai até a Barra do Jucu. Centro de Vitória. Centro de Vitória. Originalmente a gente faria a travessia de barca. Agora vão retomar com a possibilidade da retomada do aquaviário. Entendeu? Porque, na verdade, era o trajeto que o padre fazia. Mas a gente pegava recolhe os andarilhos de ônibus e deixa eles lá na prainha de Vila Velha. Ali você retoma a caminhada. Sobe o convento, porque faz parte do roteiro. Sobe o convento, desce o convento, vai magiando, contorna o Morro do Moreno, pega a orla e vai até a Barra do Jucu e fecha o primeiro dia. No segundo dia sai da Barra do Jucu e vai até Setiba. Você pega Ponta da Fruta, Interlagos e tal, é o trecho mais pesado. Você tem um trecho... Sentido ali Guarapari, né? Sentido Guarapari. Setiba já é Guarapari, periferia, né? Aí no terceiro dia você pega de Setiba até Meaípe. E no quarto dia você vai de Meaípe a Anchieta.
Atualmente, a última edição, quantas pessoas? Tem milhares de pessoas. A gente tem mantido a média de 3.000, 3.500 por a questão de logística. É um grande evento do calendário religioso do Brasil atualmente. Mas a ideia nossa não era ser religiosa, não. Entendeu? É? Não, a nossa ideia não é necessariamente religiosa. Qual era o padre Anchieta foi o primeiro mestre do Brasil. A história do cara é impressionante. O cara criou uma gramática. O cara criou uma gramática, o cara era artista, era teatrólogo, ele era tudo. Entendeu? Ele talvez tenha sido o maior nome intelectual do Brasil do século XVI. É mesmo. Indiscutivelmente, entendeu? A nossa ideia é que vai caminhar para acertar a sua vida, numa boa. Vai caminhar para acertar a sua vida. Então, a proposta nossa fundamental da caminhada é que ela seja terapêutica. Mas aí a pessoa vai movida pela fé. Eu vi umas velhinhas, veio um arcebispo lá de Fortaleza, atraído pela mística, rapaz, o velhinho tinha uns 80 anos ali. Ele estava movido pela fé dele, o que a gente acha bonito. Entendeu? Mas outras pessoas fazem movido pela fé, outras fazem por trekking. A busca é pessoal. É pessoal, a busca é pessoal. E eu tive experiência com a imprensa nacional, que eu acompanhei os jornalistas. Eu me lembro que eu acompanhei um jornalista da Veja, eu não expliquei isso tudo para ele. Os efeitos da caminhada, na introspecção, na reflexão, né? Eu fui caminhar com ele, né? Ele veio caminhar comigo. Aí quando terminou a caminhada, ele falou assim: Eustáquio, rapaz, esse caminho tem um poder mesmo. Rapaz, eu estou impressionado com esse caminho. Eu não falei para não desmistificar, entendeu? Não, ele chegou, tinha decidido que ia chegar, ia ter uma conversa com a mulher dele sobre o casamento dele. Ele ia tomar algumas decisões radicais na vida. Olha só. Entendeu? Então, mas eu não desmistifiquei, não, deixei ótimo. Sensacional, Eustáquio. Você descreve, então, a caminhada como uma experiência lúdica e certamente terapêutica. Isso aí, né? Acho que você deixou claro aí na sua fala. Para o nosso público 50 mais, que já viveu muitas jornadas, né, na vida, o que é o ato de caminhar por cerca de 100 quilômetros, não é uma caminhadinha, né? Pode revelar sobre nós mesmos que ainda não sabíamos, e é possível caminhar uma distância como essa com 60, 70, 80 anos de idade? É possível. Eu tenho 75 anos e caminho. E eu não sou exatamente um atleta. Eu não sou atleta no maromba, faço nada. Tem que haver uma determinação de caminhar, tem que sentir que os calos às vezes são inevitáveis, mas quando você conclui cada dia, você tem uma sensação de empoderamento e autoestima que te fortalece muito. São aqueles quick wins, né? Os ganhos. Exatamente. Entendeu? Então, é possível, é muito bom. Na verdade, os pacientes me ensinou o hábito de caminhar. Eu caminho agora por uma questão de entender que meu corpo agradece. Perfeito. Mas, Eustáquio, assim, 100 quilômetros em 4 dias são 25 quilômetros por dia. Isso. Deve existir uma preparação, né? Porque se você pegar uma pessoa sedentária e põe ele para andar 25 quilômetros, eu acho que ele vai ter... Oportuna pergunta, Fábio. Primeiro é o seguinte, nós temos aí que tá. A caminhada é um evento produzido. Sim. Entendeu? A caminhada que a gente... O trecho está aí. Quem gosta de caminhar... Rapaz, você não sabe como é que tem caminhos no Brasil. Aliás, devo registrar, eu falei isso, acho que para o Zé Mauro, uma das coisas mais gratificantes da caminhada foi o fato de que, como eu estava simultaneamente fazendo aquele trabalho que eu falei, de divulgação nacional do Espírito Santo, certo, claro que a gente inseriu a caminhada ali, né? E claro que em todos os jornais do Brasil a caminhada surgiu, apareceu. E claro, também por isso que nos mais gratifica é que ela inspirou projetos semelhantes em vários lugares do Brasil. Tem a Minas Aparecida. Tudo. Caminho da Luz, Rota disso, Rota do Tropeiro, todo mundo sacou. Pô, a ideia é simples, né? A ideia é simples, como normalmente quase toda boa ideia. É simples, é o seguinte, vamos pegar uma história aqui para contar e vamos contar ela como pretexto da caminhada. Rota do Tropeiro, Rota das Margaridas, o caminho do... Tem um caminho espiritual em Ibiraçu, o cara veio até pedir tecnologia a nós para poder fazer o caminho dele. Porque tem uma manha de fazer a sinalização, mapear. Me permita aqui me dirigir agora para a nossa audiência e falar um pouquinho sobre o poder dos inquietos. É incrível como o mundo ele é meio provocado pelos inquietos, né? Eu acho que aqui nós todos temos um pouco de inquieto.
é não estar conformado com as coisas como elas são, é estar buscando novas ideias, é ter a paciência de construir. Você contou a história aí que não foi do dia para a noite que você... Né, isso teve uma maturação, as ideias foram chegando, as oportunidades, o Anchieta apareceu, né, a história do Anchieta motivou. Então, você vai empreendendo coisas, né? E é uma das premissas aqui da Sociedade OTA é desenvolver essa mentalidade inquieta em qualquer idade. E é gratificante ver uma pessoa... Para mim, que estou chegando aos 60 daqui a algumas semanas, ver que eu posso chegar aos 75 com essa vitalidade, com esse espírito inquieto, né? De construir coisas, de deixar legado, de fazer a diferença. Muito bacana, muito enriquecedora essa conversa, tá? E eu vou contar uma história em relação a caminhar na minha vida. Eu venho também de uma origem humilde, né? A minha família é classe média baixa. E quando eu fiz faculdade, eu fui estudar. Aliás, meus pais fizeram muita questão, foram melhores de vida e fizeram muita questão de dar melhores escolas. Eu terminei, eu não peguei a fase da escola pública como a melhor, as escolas privadas as melhores, né? Então, eles abdicavam de outras coisas para privilegiar o ensino dos filhos. E a gente sempre estudava na melhor história, onde estavam os filhos da classe média alta e a classe alta. Na faculdade, aí é uma história interessante, eu não tinha um acesso social àquela camada. Mas tem a inquietude, tem a criatividade, tem a forma de você fazer coisas. E lá eu me juntei a um colega, um querido, um amigo, irmão, que ele, hoje ele até é cineasta, tem alguns filmes produzidos aí, Henrique Dantas. E eu e Henriquinho, a gente botou o Projeto Caminhar. Era uma forma da gente poder integrar nivelar. todo mundo, nivelá-lo. Porque quando você caminha, você nivela. O que a gente fez? A gente ia explorar alguns roteiros da Bahia, a gente fazia de Prado Forte a Porto de Sauípe, né? Dá 30 quilômetros, dormindo ali no meio em Baçaí. Então a gente ia previamente, acertava uma casa, aí ia todo mundo com sleep bag e tal, e fazia isso. Era um ambiente também de paquerar, né? A gente aproveitava da situação, porque todo mundo entra naquele clima de caminhada e de... Isso era na faculdade, Ricardo? Na faculdade, E a gente ia, preparava toda a estrutura, aí quando fretava um ônibus, às vezes 2, começou a crescer. Fizemos uma parceria com a maior rede na época de academias, que era o IRT, né? Então, vinha a juventude toda e aquilo virou. Aí fazíamos Boipeba, Morro de São Paulo, dormindo em Igarapuá. Só que a gente ia alugar umas casas, às vezes casa de pescador e tal, todo mundo com sleep bag, saía andando. Era uma integração. Era uma transcendência. Você via aquelas pessoas que, né, viviam em castelos, botar o pé na areia e tal, caminhar e estar ali a gente saía fazer o luau à noite. Era um negócio incrível, incrível. Você falou uma coisa muito interessante, cara. Primeiro a questão da transcendência, do inefável, que explode, você não sabe explicar o que você está sentindo também. Mas essa questão da democratização mesmo, ali todo mundo é andarilho. Era igual. Talvez você se distinga um do outro pelo tamanho, quem tem mais bolha no pé ou não. Isso, entendeu? Mas isso. todo mundo é igual. Essa horizontalidade, ela cria, ela traz um sentimento muito assim espontâneo de fraternidade. Porque as pessoas ali são solidárias, né? E em outra coisa também é você vai andar com uma pessoa. Eu sugiro, eu falo assim, casais, caminhem juntos, vocês podem reforçar os laços do casamento ou separar. Entendeu? Porque vai ser um momento de interação muito forte. Então você caminha com um amigo, caminhar com um amigo é muito bom, cara. Até porque no ritmo urbano você está separado, você não se permite mais visitar a pessoa, encontra acidentalmente, encontra ocasionalmente no evento. O ritmo urbano hoje é um pouco mais pobre nesse aspecto. Então você vai caminhar com um amigo, se troca ideia, conserta o mundo, filosofa, fala um poeta, daqui a pouco cada um se recolhe e passa um tempo caminhando sozinho. Os dois, cada um conversando consigo. Depois retoma o diálogo. É muito enriquecedor isso. Você exercita a sua interioridade, a sua humildade, isso. Porque ali não adianta você ter uma conta bancária muito grande. Não tem título. Né? É pé no chão, é bolha, é sol na cabeça, é aprender. A gente aprendia a subir em coqueiro, cara. Até isso eu aprendi. Você ficava todo ralado, mas você vai aprendendo a pegar a forma certa para beber e comer. Beber e comer no caminho.
Então, assim, é uma Não são experiências que fogem ao seu cotidiano, né? Exato. Não foge ao cotidiano. No cotidiano, a mesmice, querendo ou não, cara, se você não tiver essa inquietação, essa bendita inquietação que você falou, isso, a mesmice nos emburrece. Isso. Né? Mesmice nos emburrece. E a gente tem uma tendência, né? A natureza tem a tendência ao menor esforço. Menor esforço. Então, se a gente não cuidar de manter a inquietude, né, viva, A gente tem que você exatamente. vai botando chinelo. É essa consciência que faz a gente reagir. Agora, uma coisa que o Ricardo falou, que ele perguntou, Ricardo, você perguntou a respeito de pique. Na caminhada, a gente provê toda a logística, entendeu? Então, o cara anda, não vou aguentar, não tem importância. Aguenta o tanto que você puder. Se não puder, sinaliza, a gente Tem vai. ambulância, inclusive, de apoio, não é isso? Tem um apoio bem. Tem lugares bem para parar, efetivo, para comer, tem um apoio da organização. Da organização, a gente cega muita fruta, Mas muita tem uma água. preparação também, né? Não, a gente faz as caminhadas preparatórias, mas não tem muito coro, não. Não, vai 200, 300 Vai pessoas. a cada trecho, a cada mês, que eu lembro, cada mês, um domingo lá de março tem um trecho. Um domingo sábado. de abril, tem forma que quando chega em junho, os 4 meses anteriores já cumpre para Já quem foram quiser. percorrer todos os trechos. Janeiro tem um trecho, fevereiro tem um trecho, março, abril, maio, normalmente. Aí você percorreu praticamente todos os trechos. Aí em junho você faz a grande caminhada. Essa caminhada é um evento. Porque aí ela tem uma produção, tem fruta, tem água, tem estrutura de bombeiro, tem estrutura de massagista. Dá uma força mesmo para... Entendeu? Para o cara se sentir acolhido, embalado. E não tem nenhuma repercussão negativa, inclusive. Exatamente. Existe a possibilidade de você fazer o trecho que dá para você. Exatamente. Também, Eu quero andar só isso hoje. As fotos que eu vi são imagens muito bonitas em várias Essa última caminhada aconteceu, nós fizemos um aquecimento agora em janeiro, aí veio o Fernando Saliba, ele agora é presidente do Movimento Espírito Santo em Ação, que é um evento, uma ONG que reúne É um movimento. reúne um grosso do empresariado capixaba bem representativo. Ele disse, eu vou dar caminho, vou caminhar com vocês, meu filho vai, mas só vou até ele sair da praia para ir até na frente do apartamento dele em Cariacica, em Itaparica. Na orla, né? Aí quando chegou lá, o cara tava 1000 por hora. Como o cara ia conseguir parar? Não, agora eu vou, pô. Agora eu vou, pelo menos até o final do dia de hoje. Até no final, achei interessante. Essa é a boa dopamina, né? Que contrapõe aquela que a gente falou ali das redes sociais, que é só consumir conteúdo rápido e passar o dia em frente a uma tela. A boa dopamina. Agora, as suas colocações riquíssimas, Eustáquio, nos remete que você é uma pessoa de muito engajamento cívico e senso de comunidade, né? Fala um pouco, assim, porque para o público 50 a mais é muito importante não perder a conexão social. Ao longo da vida, quando você faz uma transição de carreira e se aposenta, você começa, né, a perder aquelas conexões que você tinha e você tem na comunidade oportunidades imensas e incríveis de engajamento. Como você vive essa sua experiência de conexões? Você participa de quê? Eu já participei mais, sabe, Ricardo? Eu tô meio vagabundo agora, entendeu? Na verdade, eu até criei não só para mim, para identificar pessoas que tinham esse tipo de comprometimento, o conceito do ativista comunitário. Eu sempre fui um ativista comunitário. Hoje eu mantenho muito num programa que eu tenho na Rede TV. Eu já me perguntei, Eustáquio, você não está querendo sair de cena, não? Qual é? Será que é por ego? Não, com certeza não é por ego. Até porque na minha idade, se o cara se deixar guiar por ego, ele não aprendeu nada. Perfeito, entendeu? Perfeito. Mas é por quê? Porque eu trabalho na TV, eu ofereço assim, a possibilidade, por exemplo, de você fazer um programa de entrevista aqui numa estrutura dessa, uma estrutura mais profissional. Você vai pegar uns conteúdos desses que vão ser valorizados para poder você ir para as redes e compartilhar esses conteúdos. Eu tenho um programa todo sábado à noite na Rede TV que é reprisado na terça-feira, às 8 horas da manhã. Mas como eu tenho uma história de entrevista no Espírito Santo, quase 40 anos fazendo entrevistas, né? Querendo ou não, eu acho que eu sirvo de uma referência boa para pessoas que se estão dando alguma entrevista porque elas fazem algo de relevante. Então a minha ideia sempre foi julgar a luz sobre alguém que fazia um trabalho comunitário relevante, mas não era percebido pela mídia. E até hoje eu continuo fazendo isso, sabe? Por exemplo, anteontem eu gravei com a presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Cara, fazer um trabalho daquele me refrigera a minha alma. Sabe como?
porque veio todo o esforço de voluntariado, o trabalho, a alteridade, a empatia, tudo aquilo, que são valores que você não vê promovidos regularmente, né? A mídia está mais em função do imediato consumo. Do postzinho que entretém, diverte, do meme, né? E aquilo ali fica para sempre. Exatamente, esse é um conceito. Eu fico brincando às vezes com um entrevistado, você está capturado agora para a eternidade. Seu tataraneto, se quiser saber como era a textura da sua pele e o tom da sua voz, é só entrar no YouTube da época, se for YouTube lá, né? Daqui a 100 anos, que ele vai rever. Está tudo capturado. Hoje, essa possibilidade é muito interessante. Uma pergunta, eu li algo que você tem um interesse o tema da cura. Tenho. Interessante como é que a caminhada converge para isso, entendeu? A cura... Porque acontece o seguinte, tem alguns tipos de conhecimentos que são marginais, né, outsiders. Por exemplo, e aí tem a questão da astrologia, e a astrologia não é aquela coisa que você vê nos jornais. A astrologia é uma ciência que um dia vai ser absorvida pelas escolas de psicologia. Se eu souber o signo de cada um de vocês, alguns traços fundamentais da personalidade, certamente vou saber. Claro que não explica só aquilo, não explica o fato de você ser um canceriano, geminiano, porque tem todo mundo que nasceu no mesmo dia, na mesma hora, certamente. Sagitário, por exemplo, conheço. Gosto de aventura. O Sagitário é livre, ele é por natureza livre, ele precisa da liberdade. Mesmo que ele voluntariamente se confine, mas ele tem que saber que a porta está aberta. Que se ele quiser, ele vai. Entendeu? Eu, particularmente, não acredito nada disso, mas cabe como aluno em mim. Então, aí você vai entender assim... Não acredita em bruxa, eu não acredito. A astrologia foi muito degradada pela... Deturpada, né? Muito. Não tem como. Se você fizer um mapa astral seu que é 10 números a seu respeito, o dia do seu nascimento, o dia do mês... A hora de nascimento. A hora do nascimento que vai determinar qual é o signo ascendente e o lugar onde você nasceu, que são as 4 coordenadas. Longitude e latitude. É o lugar onde você nasceu ou o lugar onde você foi gerado? Não, o lugar onde você nasceu. Onde você veio. Onde você veio. Sai para o mundo. Porque o chinês considera o lugar onde você foi... O chinês trabalha com o horóscopo chinês é outro. Eu sou até búfalo no horóscopo chinês. É interessante também. Muito interessante. Se considerar o local que eu fui gerado, eu sou capixaba. Meus pais passaram lua de mel em Guarapari e eu nasci 9 meses depois. Minha mãe fazia questão, porque naquele tempo era chique falar que não comeu a merenda antes do almoço. E foi exatamente em Guarapari. Se é nascimento, aí eu sou baiano. Então, veja bem, a astrologia ela define como padrões. Ela define padrões que não arquétipos, né, digamos assim. Ela define arquétipos. Ela define arquétipos. Agora, um cara que nasceu no mesmo dia que você... às vezes no mesmo lugar, aí entra a questão da epigenética. Você pode ter mudanças baseadas no seu contexto cultural, na sua genética, entendeu? Mas o padrão é impressionante. Como tem outras coisas também que a gente percebe nas culturas alternativas que tem validade, né? Hoje nós tivemos uma cienciolatria que desmistificou muito saber verdadeiro, que não foi admitido como tal porque não era cientificamente comprovado, né? E a ciência é, para mim, a crença do momento. Eu lembro quando a gente não comia ovo por causa do colesterol. O café, o açúcar. O açúcar hoje não tem dúvida, né? Que é pior do que a cocaína. Hoje não tem dúvida. Mas o café, o ovo, tem vários fundamentos que se perderam, porque a ciência é o estado de arte do conhecimento no momento. Não quer dizer que algo que seja hoje cientificamente comprovado será amanhã. Então, a cura sempre me interessou porque eu comecei a buscar um viés de espiritualidade na vida e as religiões não me respondiam. Entendeu? Nenhuma religião me respondia. Porque eu comecei o primeiro livro que eu li foi a Bíblia, mas eu não li por interesse religioso, não. Eu li porque o único livro que tinha lá em casa, eu era fanático por gibi. Entendeu? Não tinha gibi, eu ia ler a Bíblia. E aí eu via desde então o folclore de um povo. Aí você tem uma religião fundada pelo Império Romano. O catolicismo é uma religião fundada pelo Império Romano. Eu não quero agredir a fé de ninguém, até porque eu acho que a sua conexão com aquilo que você tem é sua, independe de qualquer outra coisa. Ela é pessoal, intransferível. Eu comecei a ler e aí comecei a perceber o seguinte, que a espiritualidade, de uma certa maneira, ela tem uma conexão com a cura. Total. Entendeu?
Então, eu comecei a perceber isso. Eu comecei a me interessar pela cura. Aí, por exemplo, você vê hoje em dia como é que está em alta os nutrólogos e nutricionistas. Cara, 600 anos antes o cara falava assim, faz do teu alimento a tua comida e da tua comida o seu remédio. Não, faz do teu remédio a tua comida e da tua comida o teu remédio. 600 agora, essas coisas estão sendo revisitadas, porque tem certas verdades que latejam e ficam subterrâneas até que um dia, querendo ou não, elas afloram. Né? Hoje a alimentação, hoje não há fundamento, não tem como você fazer manutenção de saúde sem atentar a boa dieta. Sim. Não tem como. Então isso está lá atrás, 2.600 anos atrás. E tem uma série de outras coisas. O chinês, como é que o chinês... Eu fiquei quase uma semana dentro do Centro de Medicina Chinesa para entender um pouco. O chinês trabalha com 3 fundamentos. Ele trabalha com o fundamento de que você é um ser de energia e você pode ter em alguns determinados órgãos um excesso ou uma insuficiência. É o yang e yin deles. Que ele trabalha com a acupuntura. O que a acupuntura faz? Ela só restaura o equilíbrio da energia naquele órgão específico. Ela ou seda ou tonifica. O segundo é a fitoterapia. O chinês, já que vai beber água, bebe com alguma erva que já tenha um conhecimento terapêutico, você aproveita, mata a sede e tonifica. E o terceiro é a atividade física, que o corpo realmente, o corpo não nasceu para ficar inerte. Aí eles trabalham com o Tai Chi Chuan, que é uma coisa também interessantíssima, que você trabalha toda uma linha de movimentos harmoniosos, sem necessariamente agredir o corpo. Então, e aí você descobre uma outra coisa, Fábio. Acabou o conceito da doença psicossomática. Toda doença é psicossomática. É isso aí. Entendeu? Acabou essa doença. Mas são conhecimentos... E eu talvez agregaria que ela é espírito-psicossomática. Não, sim. Mas com certeza cabe essa dimensão. Com certeza cabe essa dimensão. Tem a ver com a visão do mundo que cada um tem, né? Exatamente. Porque uma coisa é pensar que você é um ser corpo e outra coisa é pensar que você é um ser espiritual vivendo uma experiência corporal. Teilhard de Chardin, o cara já cantou essa pedra lá atrás. Né? Entendeu? Se você entende que é isso, não tem como não mas tratar você sabe, Ricardo, nesse aspecto, os céticos e os agnósticos materialistas acontece o seguinte: eu vou buscar na ciência humana mesmo. No Lavoisier, nada espécie se transforma. Eu não acredito que quando essa estrutura óssea e carnal aqui falir, a essência que anima ela se perdeu. Então enganaram a gente o tempo todo, cara. Se a gente acreditar que tudo acabou ali, enganaram a gente, cara. Eu não acredito. Eu acredito que a gente migra para padrões vibratórios correspondentes a esse novo nível de vibração em que você, como ser, talvez não o Ricardo, a persona do Ricardo. E aí tem um conceito da personalidade e da identidade. O que é a sua essência e o que é o revestimento com que você se apresenta. Mas se você pensar, Eustáquio, na vida, é isso que acontece durante a vida, não depois que morre. Durante a vida, de alguma maneira, as experiências buscam elevar o teu padrão vibratório. Aprimorar, exatamente. Não é? Esquece depois da morte. Eu estou falando durante a vida. Né? De alguma maneira, o nosso propósito está muito relacionado à nossa evolução. Né? Então, durante a vida, você está mudando de padrão vibratório. E não podia ser diferente a hora que morre, né? É verdade. A gente não vem por acaso. Eu vou sugerir a vocês são mais jovens, sugiro a vocês, vivam mais, vivam muito, porque quanto mais vive, mais se aprende. Isto é, se tiver interesse em aprender, né? Claro. Senão você pode vegetar, limitar a comer, dormir, fazer as necessidades. Essa é uma ótima dica para a nossa audiência, porque a gente identifica também que, apesar da gente estar voltado pela idade para o público 50 mais, mas a grande parte da nossa audiência é 50 menos, né? Porque você vê o jovem buscando esse conteúdo mais codificado. Né? É bem bacana ter esse feedback. Bom, o papo agora entrou por um aprofundamento filosófico. Cabe mais uns 3 episódios. A gente precisava de mais 3 episódios e nosso tempo de episódio ele já está avançado. Bom, o importante é que a jornada continua, que você acabou de falar. Né? Viva mais. Viva porque vale a pena viver. Né? Agora, viva com qualidade. Não aceite limitações que outros colocaram na sua vida. É claro que a gente não vai ter mais 10 anos de idade, nem quer. Né? Porque tem as compensações de você ter avançado e amadurecido. Mas você vai ter que encarar as suas limitações da idade.
Aqui a gente não vai ficar para sempre, o corpo entra em declínio, mas como colaborar com a natureza sem brigar com ela, né? Essa é a nossa grande busca. Exatamente. Então, considerando que a jornada continua, Eustáquio, você tem um próximo Passos de Anchieta na sua vida? Você ainda tem alguma coisa que te, em termos de projeto pessoal, profissional, conta aí para o nosso público o que é que uma mente inquieta de 75 anos pensa. Eu quero deixar uma breve coisa exatamente em homenagem à sua plateia, ao seu público. Eu quero falar do meu projeto. Eu tenho um projeto. Opa! Primeiro, o spoiler. O spoiler. Mas eu quero falar, isso aqui é o seguinte. A mais impressionante percepção que a gente tem nessas reflexões que a gente faz é o seguinte. O quanto o mundo é subjetivo. Sabe? Tem um princípio hermético do Caibalion, né, Hermes Trismegisto, que ele vai falar 7 leis que, se você as conhecer, vai perceber Deus, ou o que eu penso que seja Deus, está contido aqui. São 7 leis que regem a existência. E ela fala do mentalismo. Então, veja bem, se você acha essa garrafa bonita e eu acho ela feia, será que ela é bonita ou feia? Ela é a garrafa. E para você ela é feia. Então, o mundo existe, o mundo não existe ali. O mundo existe na maneira como você o significa. Exatamente. E entender Pessoal. isso, rapaz, faz toda uma diferença na vida da gente. Entendeu? Isso não é uma reflexão intelectual. Isso é uma reflexão meramente vivencial. O mundo é como nós o interpretamos, não é como ele é. O que é a realidade objetiva? Objetiva como? É meio interessante porque quando eu era pequeno, eu só descobri que eu era deficiente pelos olhos dos outros, por como os outros olhavam para mim. Tem tudo a ver com o que o senhor acabou de falar. Bem interessante. Agora, com relação ao projeto, é o seguinte, quando eu era bem menino, quando eu era jovem, né, e os hormônios efervescentes, entendeu? Um cara falou comigo assim, meu irmão, você não vai conseguir namorar todas as mulheres do mundo, não, mas tenta. Sabedoria. Hoje eu digo o seguinte, eu não vou conseguir conhecer o mundo inteiro, mas vou tentar. É isso aí. Que bom, Eustáquio. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Algum ponto ou a gente deixa Falta pra ele falar o outro? projeto. Não, meu projeto é esse. projeto é esse. Viajar. Viajar. Torrar o patrimônio do pouquinho que eu tenho e gastar em ticket, em passagem, Mas bilhete. já é bom demais. Eu tenho 2 frases que eu preciso sobre viagem. Uma de Cora Coralina. Viajar é trocar a pele da alma. Boa. E a outra é de um andarilho europeu. Viajar é viver pequenas vidas dentro de uma. Uau. Eu tenho uma que eu gosto muito, que é viajar, levar a mente para passear. É você se redescobrir em outros contextos, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bom. E é uma das pilares da sociedade outra. Eu acho que o envelhecimento, né, com plenitude, passa por essa capacidade de expandir para o mundo, né? E, a gente trabalha aí alguns conceitos e algumas dicas para a pessoa viajar mais barato. Eu agora fui para Portugal, eu sou católico praticante, então eu casei no dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, e sempre foi a padroeira do nosso casamento. E a gente foi agora em Fátima, né? Dormimos lá no convento, no dia 12 para 13, que é onde tem a grande procissão e tal, foi lindo, foi maravilhoso. Depois fomos para a Grécia, aí fizemos lá as ilhas gregas, né? Mykonos, Santorini, lugares lindos. Depois fizemos... Você foi praia de nudismo lá, não, né? Não. Não encarou, não? Não fui. Eu fui com minha mulher, passei uma situação... Nós somos igual marcianos, só nós vestidos aqui, meu amor, vamos tirar a roupa. Aí... Eu até que ficava, mas não encontrei nenhuma, nem em Mykonos, nem em Santorini. Mykonos tem, cara, Mykonos tem 3 praias. Mas eu fui de cruzeiro. Tava então, fechado no dia que era feriado. Cruzeiro, então era mais assim, o tempo era mais limitado. Depois Éfeso também, tem as ruínas lá em Éfeso, que é fantástico. Enfim, você não volta igual. Depois não volta. Para Istambul, que também é o berço, né, de toda uma civilização ali, de Constantinopla e tal. É fantástico, é fantástico. E dá aquela estudada antes de você viajar. Você desfruta muito mais. Muito mais. Se você vai informar, você desfruta muito mais. Você não está só num local diferente, você está num contexto diferente. Exatamente. O que aconteceu aqui, né? Qual a referência disso aqui? Eustáquio, muito obrigado por compartilhar toda essa vida, essa sabedoria
conosco e com a nossa audiência. Tenho certeza que essa conversa vai inspirar não só os 50 mais, mas com certeza também os 50 menos. Continue acompanhando nosso canal. A gente vai colocar aqui no vídeo depois mais informações do Eustáquio, como contactá-lo. Ele é um empresário da área de comunicação. E siga Sociedade OTA, que traremos sempre pessoas deste nível para compartilhar suas experiências, histórias inspiradoras conosco. Até o próximo.